Olá pessoal, meu nome é Yuri, sou estudante de Física do Instituto Federal e hoje a gente vai abordar, eu e o Felipe, um tema que a gente precisa realmente explicar sobre suas complexidades, né? A gente vai falar um pouco sobre Cuba. E por que a gente precisa abordar as complexidades de Cuba? Exatamente por conta de que nessa onda de protestos que surgiram, Cuba volta, a voz do povo brasileiro, e eu percebo que existem certas deturpações ideológicas e certos estudos não tão aprofundados, certos discursos não tão aprofundados em torno dessa realidade. E a gente está aqui para aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né, Felipe? Exatamente. Boa noite a todos. Me chamo Felipe, eu sou estudante de Línguas, Literaturas e Culturas na FLUP, sou escritor e pesquisador na área de Educação Ambiental freiriana. E, como o Yuri disse, é muito importante a gente entender todas as complexidades desse assunto, porque o que ocorre aqui é uma mescla de linhas narrativas e uma deturpação completa do que está acontecendo no momento e de todo o processo na história de Cuba. Então, por exemplo, primeiro de tudo, a gente tem que entender que Cuba não é comunista justamente pela presença de um Estado forte. Segundo, é uma ilha muito diferente, é um local diferente. Para a gente entender o que acontece, a gente tem que fugir das narrativas clássicas dos monopólios de mídia neoliberais e a gente tem que fugir também de um discurso apologético que cria um apreço que chega a ser quase religioso a um regime que tem diversas falhas e é aí que a gente vai começar a nossa pesquisa. Exatamente. E para começar a compreender um pouco sobre os protestos que ocorrem hoje em dia em Cuba, a gente vai voltar um pouco ali por volta da passagem do século XIX para o XX, né? No finalzinho do século XIX, onde está ocorrendo a Guerra Hispano-Americana, né? Cuba, ela era uma colônia da Espanha nessa época, né? E essa guerra acaba por, no final dela, né? Acaba por tornar Porto Rico, Filipinas e a própria Cuba países independentes, não é mesmo? Os Estados Unidos decide apoiar Cuba na independência, né? Envia para Cuba exércitos, soldados, para que ela se materializasse. Mas, depois de que ela realmente se concretiza, se percebe que os Estados Unidos tomam o papel da Espanha como agentes colonizadores, né? De uma forma mais indireta, obviamente, né? E, então você percebe que no início do século XX, após a independência cubana, até a metade do século XX ali, antes da Revolução, a gente percebe que Cuba vira o quintal dos Estados Unidos, quintal dos mafiosos, quintal dos milionários americanos, já que lá começa a surgir cassinos, prostituição, que realmente é o local que se torna as férias dessas pessoas de poder dos Estados Unidos, né? O local onde essas pessoas vão para passar suas férias. A população, então, cubana, os que nasciam em Cuba, viviam em condições paupérrimas, né? Sem educação, sem alimentos, sem moradia. O governante naquela época era Fulgêncio Batista, um ditador, né? E os principais setores da economia de Cuba, eles eram controlados pelos Estados Unidos, que era o açúcar e o tabaco. E, nessa época, os estrangeiros tinham grandes mansões luxuosas, enquanto a população passava por fome, miséria, né? Analfabetismo, falta de saúde e diversos outros fatores, aí, mortalidade infantil, que acabavam por subjugar a realidade deles próprios. Né? É exatamente por isso que surge, em 59, um movimento de revolução para que realmente Cuba se tornasse verdadeiramente livre, né? Que se tornasse Cuba Libre, né, Felipe? Exatamente. Aí que entra na discussão a chegada dos irmãos Raul Castro, Fidel Castro, o Che Guevara, o Camilo Cienfuegos e diversos outros na Revolução Cubana. O Fidel ele já tinha tentado um golpe em 1953, que ficou conhecido como o assalto ao quartel de Moncada, que não deu certo. E aí os irmãos Castro eles ficaram presos, mas depois eles foram anistiados. Já no México, eles se reuniram com outros guerrilheiros e formaram o movimento 26 de Julho. E aí, em 1956, Fidel e outros 81 combatentes partiram do exército em direção a Cuba, na tentativa de tomar o poder. Eles foram recebidos com ataques pesados e a maioria morreu. Os sobreviventes se esconderam na selva da Sierra Maestra. Até 1958, os guerrilheiros atacaram diversos quartéis no interior de Cuba, roubando armas e incorporando novos colaboradores, além de que eles distribuíram bastante terra para agricultores locais.
E aí, no ano de 1959 mesmo, o Fulgêncio Batista ele fugiu para a República Dominicana e os guerrilheiros marcharam para Havana, que era a capital da ilha, e foram recebidos com festa. No início, a Revolução Cubana ela realizou uma ampla reforma agrária, confiscando milhões em propriedades privadas para redistribuição ao povo, além de uma série de estatizações de empresas norte-americanas, o que, obviamente, os Estados Unidos não gostou nada. E diversas mudanças sociais ocorreram no país, e isso é inegável. A gente ainda vai abordar a forma como essa mudança se foi se transformando com o passar do tempo. Antes, em 1960, a expectativa de vida de um cubano médio era de 63 anos. Em 2016, já havia se tornado 79 anos. Antes disso também, Cuba tinha um médico para cada 1.076 habitantes. Depois, passou a ser um médico para cada grupo de 125 pessoas. Vale ressaltar que o investimento em saúde e educação por parte de Fidel Castro foi muito importante para que essas mudanças na ilha ocorressem. A mortalidade infantil ela despencou, assim como Cuba se tornou um dos países com as taxas mais altas de alfabetização. E junto com a subida desses índices sociais, outra coisa que subiu foi o autoritarismo presente na ilha. Indivíduos que eram opositores do governo eram presos ou então sofriam penas de morte por pelotões de fuzilamento. E aqui é importante a gente refletir a necessidade de se abordar esse assunto de forma dialética. E não é dizendo que foi ótimo e fechando os olhos para os diversos problemas do governo cubano que a gente vai ter essa discussão educativa, né? Então, pelo lado oposto, também não é da forma que, adotando um discurso neoliberal de que a ditadura cubana é horrível e que nada muda no governo revolucionário, que é uma farsa. As coisas se tornam melhores, né? Por um lado e por outro também se tornam piores. Por isso que a necessidade da reflexão dialética em torno disso tudo, né? E para a gente começar a compreender um pouco mais sobre essa relação dialética, sobre essas complexidades, é interessante a gente falar um pouco sobre o contexto social de Cuba, com o passar dos anos após a Revolução, né? O mundo, após a Revolução, estava vivendo a Guerra Fria, né? Aquela guerra que tinha como principais protagonistas os Estados Unidos e a União Soviética, né? E Fidel Castro ele faz um discurso muito famoso na ONU em 1960, né? Onde ele diz, nesse discurso ele fala qual que seria o caminho que a ilha tomaria. E o então presidente americano da época, Dwight Eisenhower, ele inicia o processo para a implementação do primeiro embargo às exportações cubanas. Então, os embargos cubanos existem desde 1960, né? Os embargos dos Estados Unidos convocam a Cuba, né? E, além disso, a CIA, né, ela inicia um plano para derrubar o governo de Fidel Castro, que seria executado, então, pelo presidente Kennedy, né? Em abril de 61, militares da CIA desembarcam na Baía dos Porcos, mas eles são derrotados pelos cubanos, que neste momento da história, eles tinham um grande apoio popular. E vale ressaltar que ocorreram mais de 600 tentativas da inteligência americana de assassinar Fidel Castro no decorrer de toda a história, né? E é impressionante como nenhuma delas deu certo. Com certeza. Nessa época, Fidel ele se socorreu na União Soviética. No ano de 1962, Moscou iniciou a instalação de mísseis nucleares em Cuba. E aqui é importante a gente ressaltar o quão fundamental é a geopolítica quando a gente fala desse assunto. Porque a corrida armamentista e tecnológica era real, isso mudou toda a forma de orquestração governamental. A estratégia por parte da União Soviética era uma resposta à instalação de mísseis semelhantes norte-americanos na Itália e na Turquia. Isso, para Cuba, era como uma garantia contra novas invasões norte-americanas. Os Estados Unidos, com isso, montaram um bloqueio naval, impedindo novos carregamentos de chegar à ilha. Né? Na década de 70, a economia cubana ia bem. E por que ela ia bem? Justamente porque o país trocava petróleo por açúcar com os soviéticos. Como apresentado no livro Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, do historiador Fábio Luiz, Cuba ingressa no sistema socialista fornecendo açúcar a preços estáveis, combinado entre os países. Isso gerava, obviamente, uma estabilidade que por si só mantinha os preços altos. Com isso, a União Soviética fornecia petróleo a Cuba, que já havia se tornado uma necessidade em todos os países do mundo na época, né, o petróleo, e essa foi a época de maior abundância material na ilha. No início da década de 80, o Fidel ele abriu os portos cubanos para quem estivesse insatisfeito sair.
e foram por volta de 150 mil cubanos que fugiram para os Estados Unidos em barcos lotados como refugiados. Essa sempre foi uma das grandes críticas que uma parcela da esquerda faz, porque imagina você aí, sem poder sair do seu país, por mais cruel que a sua crise fosse. Isso não é nem um pouco justo. Então, uma parte da esquerda que não despolitiza o assunto sempre aborda essa questão da forma o quão complexo é isso. Exatamente, né? E um ponto interessante, a gente falar que toda essa época de ouro, de riqueza material, né, de Cuba, né, essa fase de ouro, economicamente falando, ela termina em 91, porque Cuba vai perder um dos seus grandes parceiros comerciais, que é a União Soviética. Em 91 acaba se tornando o fim da Guerra Fria, já que, e como marco, né, acontece a queda do Muro de Berlim, né? E vai lembrar porque que, com a perca desse grande parceiro econômico, Cuba perde quase de 90% do seu comércio exterior, né? E era inevitável para sobreviver tanto do regime quanto da própria população esse dinheiro. Assim, eles apostam na falta da liberdade individual dos próprios cubanos pela segurança do país, né? Aí eu faço uma reflexão, né? Será que é justo, numa situação de crise, você acabar por tirar a liberdade da sua população de tomar as decisões políticas, de se manifestar em uma situação como essa? É uma coisa que a gente deve parar para refletir, né? E a gente, eu como socialista, o Felipe como socialista, a gente deve compreender que o socialismo deve estar alinhado com a democracia, com a soberania popular, não é mesmo? Um socialismo ditatorial acaba por ser um socialismo falho, já que é o povo que vai ter que demonstrar o que seria a sua liberdade, o que seria a igualdade para ele próprio, né? Então, a voz do povo é muito importante para a construção de um socialismo, né? Que deveria ser um governo popular, não autoritário. Exatamente. Assim, iniciou-se o período especial, que foi marcado pela falta de produtos básicos na ilha. E na mesma década, em 1996, os Estados Unidos decretaram o embargo econômico mais pesado, o mais duro de todos. E o que gerou isso, né? Em fevereiro, os militares cubanos derrubaram 2 avionetas que haviam partido de Miami com exilados e manifestantes. O Fidel Castro ele justificou o ataque dizendo que tinham entrado no território cubano, mas os norte-americanos eles negaram. E aí, no mês seguinte, o Bill Clinton sancionou, depois da aprovação do Congresso norte-americano, a lei chamada Helms-Burton, que é importante a gente entender essa parte da história, porque todas as empresas do mundo que comercializassem com Cuba sofreriam as mesmas punições que eram aplicadas às empresas norte-americanas. Isso é, elas seriam proibidas de realizar transações comerciais com o próprio Estados Unidos. E qual país queria querer isso, né? Exatamente. E aqui é importante a gente falar do embargo, porque até hoje ele é uma triste realidade, né? Alguns itens foram modificando no decorrer da história e vale a pena, se vocês se interessarem pelo assunto, ir atrás para se informar qual é o real impacto desses embargos norte-americanos no país. Mas aqui fica um outro ponto fundamental, né? Porque até hoje em dia isso é justificado por uma parcela da esquerda que é conservadora como motivo de todos os problemas do país. Mas a gente não pode despolitizar. É muito importante a gente tratar abertamente o diálogo, partindo de uma perspectiva dialética, porque o embargo econômico dos Estados Unidos de uma crueldade absurda. E grande parte da crise atual é por conta dele. E atrapalha todos os setores da economia da ilha, na questão do desabastecimento, e além disso ele já foi até condenado pela Assembleia Geral da ONU mais de 20 vezes. E a gente pensar que em pleno 2021, no meio de uma pandemia, é um absurdo que isso ainda exista, né? E todos os países do mundo já se pronunciaram contra, menos, claro, Estados Unidos e Israel. Exatamente, né? Mas vale lembrar que o embargo não é motivo das repressões que ocorrem no país, né? Ou dos diversos erros e arbitrariedades que o governo cubano cometeu. Então, o embargo com certeza tem seu profundo peso e acredito eu ser o principal expoente da crise que ocorre em Cuba. Porém, um governo autoritário em momentos como esse nada ajuda, né? Então, a gente não pode tratar a política de forma religiosa, lembrando, existe o socialismo que acaba tratando a estrela amarela, acaba tratando as imagens dos grandes socialistas como um símbolo religioso. Eu acho que o socialismo deve ser uma ideologia,
né? A gente deve compreender o que é o socialismo de fato e não simplesmente propagar essa visão religiosa e estereotipada do socialismo, né? Então, é que eu falei anteriormente, eu sou socialista, sou de esquerda, o Felipe é de esquerda, mas a gente nunca vai ser a favor de um governo autoritário em 2021, né? Exatamente. E, voltando aqui, segundo o historiador Boris González da Arena, que chegou a ser preso em Cuba algumas vezes pela insistência na ideia de ser do país, uma coisa básica, né? Se os indivíduos criam uma organização de direitos humanos, de reivindicação de direitos, sempre vai ter uma surpresa, né? Que é a polícia na frente da própria casa, além do telefone grampeado. Existe um medo absurdo de uma organização por parte do povo que se transforma em autoritarismo. Ele diz também que, ao trazer os livros, alguns livros da Espanha para Cuba, os mesmos foram confiscados, justamente pela existência de uma unilateralidade cultural, que perpassa os caminhos da doutrinação governamental. E, além disso, tem unipartidarismo presente lá. Então, é uma situação de opressão muito grande. Existe um monopólio ideológico, né? Um monopólio ideológico que acaba proibindo as pessoas de irem atrás de um outro tipo de ideologia. E lembrando que essa crítica que eu faço não é uma crítica despolitizada em cima do muro, pelo contrário. A gente precisa compreender os dois lados da moeda. Continuando com a história, nos anos 2000 tudo muda. Fidel busca o apoio na Venezuela de Chávez, que era muito diferente. Vai lembrar da Venezuela de Maduro atualmente. Isso pode ser um papo para outro vídeo. É importante ressaltar isso. Antes, Fidel não tinha como construir uma parceria comercial, já que diversos países da América Latina estavam sob regimes ditatoriais cruéis. Agora, com a Venezuela, trocavam petróleo por missões médicas e apoio político, né? E esse foi um período de ascensão das esquerdas em diversos países da América Latina e de um fortalecimento muito grande da América Latina como bloco econômico, com uma série de conquistas sociais importantíssimas, né? Apesar de merecerem muitas críticas fundamentais em alguns certos pontos, que também pode ser questões para um próximo vídeo. Em 2008, Fidel passa o poder para o seu irmão, Raul Castro. Então percebe de que em 1960, mais ou menos até agora, tivemos só um governante, né? O Fidel Castro. Então, em 2008, passa para o seu irmão Raul Castro, e em 2014, a política dos embargos muda um pouco com o descongelamento das relações entre os dois países por Obama, né? E vale ressaltar que o Obama de bonzinho não tem nada, né? Aquela imagem do bonzinho neoliberal. Foi feita uma campanha de que era necessário acabar com o embargo econômico e fechar a prisão de Guantánamo, porém não foi feito, né? E, obviamente, quando chega um governo de extrema-direita como Trump, isso tudo começa a piorar. Foram mais de 200 medidas impostas contra Cuba e Raul Castro, ele governa até 2018, né? Então de 10 anos, né, de 2008 a 2018, quando ele é substituído pelo atual governante, que é Miguel Dias-Canel, certo? Exatamente. E agora que a gente contextualizou um pouquinho da história do país até os momentos atuais, a gente pode iniciar a nossa crítica ao que está acontecendo na ilha atualmente. Aí vocês me perguntam, por que isso tudo está acontecendo? Então, são alguns fatores que impulsionaram as revoltas populares lá. A presença das mídias em Cuba, que atualmente é um forte mecanismo de comunicação entre as massas, foi uma delas. E não só comunicação entre as massas, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para frente nisso. Além das mídias, Cuba está vivendo uma forte crise do Covid no momento, porque com a subida dos casos, existe uma grande suspeita por parte de muitos cubanos de que o país esteja ocultando os casos e mortes verdadeiros, os números, né? E, além disso, Cuba também se recusou a aceitar as vacinas da Covaxin, o que é inaceitável. E por que isso aconteceu? Vamos lá. Vale ressaltar que Cuba está produzindo, no momento, algumas vacinas. E é muito importante esclarecer porque é fundamental que um país da América Latina esteja produzindo uma vacina própria. É ela que vai mais atender essa parcela da América Latina da população, ela que vai ter um preço menor, ela que vai atender os países pobres e que vai ser enviada com maior humanidade para frear essa situação de apartheid de vacina que está acontecendo no mundo atualmente, né? Porém, aqui a gente volta para a importância da dialética, porque quando a gente está falando de vida, mesmo que a gente esteja produzindo uma vacina nacional, a gente não pode simplesmente desconsiderar uma oferta de vacina, ou mais de 100, né, Bolsonaro. Então, a aceitação dessas doses da Covaxin, junto com a produção nacional de algumas vacinas próprias, com certeza iam segurar muito mais a crise da Covid em Cuba no momento.
Mas existe um discurso todo de que Cuba vai sair dessa sozinha e tudo mais. E, de certa forma, é uma questão de orgulho, né? Só que quando a gente está falando de vida, isso tem que ser, a gente tem que ser bem cauteloso para não acabar não recusando, por exemplo, doses de vacina e o povo morrendo. E uma coisa que eu queria deixar clara é que nessa disputa ideológica de caráter ideológico, a que acaba sofrendo muito com isso é a população, né? A população que acaba sendo prejudicada com toda essa guerra ideológica. Então, vale a pena a gente parar Exatamente. para refletir, será que a gente deve ser patriota e orgulhoso a esse ponto, a ponto de negar vacinas externas no momento de crise de Covid? É. É uma coisa que a gente deve levar em consideração e refletir um pouco sobre isso, né? Com certeza. E, no momento, o sistema de saúde cubano está derretido, muito por conta de uma má organização governamental, mas também por causa do embargo econômico que a gente já falou antes, e a gente vai se aprofundar um pouco mais nele, porque ele prejudica o envio de remédios, de tecnologia melhor para o tratamento de diversas doenças. Com a subida dos casos, o Cuba arriscou ter até uma escassez de seringa na aplicação das vacinas, né? Então, eu acredito que seja muito a hora do mundo ajudar um país que sempre ajudou o mundo em diversas missões humanitárias, no envio de médicos para os outros países, inclusive na pandemia do Covid mesmo. E também pelo embargo, existe uma questão de que é o bloqueio no envio de respiradores a Cuba, o que é desumano no meio de uma pandemia, né? E é importante a gente esclarecer o quanto prejudicial para o país, na questão médica especificamente, é esse bloqueio, porque ele nega o acesso às tecnologias com mais de 10% de componentes de empresas estadunidenses. A maioria das máquinas, por exemplo, de tomografia, de raio-x, são de empresas estadunidenses, ou que possuem tecnologias e materiais dessas empresas, né? Então, isso prejudica, por exemplo, o desenvolvimento de diversos programas nacionais no país, como Programa de Atenção Materna Infantil, Programa Integral de Controle de Câncer e diversos outros. Exatamente. E voltando para a atualidade, né? Cuba também vive, além desses fatores que a gente citou, que já são extremamente complexos, a gente abordou de uma forma bem resumida, uma crise energética muito séria, né? Que deixa inúmeros indivíduos sem acesso à energia elétrica. Além disso, os cubanos estão cansados, né? Um grande ponto que é difícil de ser entendido por uma parcela mais conservadora da esquerda, sim, uma esquerda conservadora que existe. E é que o mesmo governo está presente desde 59, mesmo partido, né? O mesmo ideal, a mesma filosofia governamental de 59, desde 59, que de lá até cá tiveram apenas 3 representantes, né? Então, é uma coisa que a gente deve parar para refletir, né? O quanto que o mundo não muda de lá para cá, né? Bastante, muito. E não dá para a gente ter uma ideia de que aquilo é maravilhoso, que qualquer um que falhamos sobre o que ocorre na ilha está errado ou é neoliberal capitalista. É justo os cubanos estarem cansados, né? Eles vivem sobre diversas crises ocorrendo ao mesmo tempo. A distribuição de alimentos está muito complicada. Vale ressaltar que isso sempre foi um grande problema no país. Os estrangeiros, que eram fundamentais para a economia do turismo cubano, tinham acesso a itens que os próprios moradores não tinham, né? A mãe do Felipe disse que foi para lá, ela lembra de que ela poderia ter acesso à manteiga, por exemplo, mas os moradores não. Isso pode parecer até uma coisa pequena, né? Mas é que a gente está falando do psicológico dos indivíduos, né, Felipe? Fala um pouco da Exata, experiência da sua mãe. exatamente. A gente está falando do psicológico dos indivíduos, porque imagina você nascer num país, viver sua vida inteira no país e você não ter acesso às mesmas coisas do que um turista quando ele chega ao seu país. Isso, obviamente, isso causa um problema psicológico nas pessoas. Então, sim, não é muito. Eu não sou nem um pouco a favor disso, eu não acho nem um pouco interessante. Por exemplo, da mesma forma que quando a gente vai estudar o fascismo mais a fundo, a gente tem que entender a forma como ele age psicologicamente nos indivíduos, todas as questões, os pilares de uma sociedade fascista. É necessário também, em outras ideologias, a gente compreender que qualquer atitude governamental, ela impacta diretamente na vida de todos os indivíduos que moram naquele país. Então, é muito complicado isso. Por exemplo, minha mãe ela foi para Cuba em 1998, junto com meu pai. Né? Ela tem muitas críticas positivas e críticas negativas. Né? Um ponto, por exemplo, que ela sempre fala é que ela conseguiu um remédio sensacional que acabou curando o colesterol que ela tinha, que chama PPR. Só que, por exemplo, outra coisa que ela falou é a forma como a população olha para os estrangeiros. Ela disse que é chocante, porque eles têm muita curiosidade do que é o mundo, de saber o que acontece fora. Ela falava que eles olhavam brilhando, como é que é o Brasil, tudo mais, porque eles só viam o Brasil sob uma perspectiva da novela.
Então, eles não sabiam como era o mundo. Então, eles querem saber, e isso é algo que ela fala que é muito chocante, assim, de você ver. Outro ponto também, minha mãe, ela deu aula na USP para os médicos cubanos no programa Mais Médicos, né? Fundamental esse programa que agora acabou o governo Bolsonaro, né? E ela falou que é sensacional a humanidade desses indivíduos, porque eles não entram na medicina que nem ocorre em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, não são todos, lógico, mas isso ocorre muito no Brasil, muito também, que muitas pessoas entram na medicina por uma questão de ascensão social, ou porque os pais querem, ou para ganhar dinheiro, mas isso não acontece em Cuba, né? Porque o objetivo deles é o real tratamento das pessoas. E é claro que existem falhas no sistema de saúde cubano, assim como existe em qualquer outro lugar do mundo, mas a saúde sempre foi considerada uma das melhores, né, em Cuba. E isso se dá também pela inexistência de uma indústria farmacêutica nos moldes capitalistas, porque quando a gente fala, por exemplo, que diversos países proíbem o tratamento medicinal à base de cannabis, é porque é muito mais vantajoso a distribuição e venda de remédios de tarja preta, que não tratam realmente o indivíduo, né? Então, quando a gente faz uma reflexão sobre os Estados Unidos, por exemplo, é notório que o American Way of Life, o consumo excessivo de fast food, falta de alimentação saudável, está diretamente relacionado com um sistema de saúde que é caríssimo, que no meio da pandemia a gente viu que as pessoas precisaram vender suas casas para conseguir pagar o tratamento do Covid, as pessoas que ficaram internadas, né? Então, tudo isso está muito atrelado. O American Way of Life, por exemplo, a questão do sistema de saúde ser caríssimo e a questão da indústria farmacêutica não tratar os indivíduos da forma humanitária, e sim capitalista, né? Exatamente. Então, Cuba ela tem uma medicina que, historicamente, né, ela tem uma medicina que visa tratar, curar, né, todas as pessoas do mundo que pisarem lá e pisaram nessa medicina. Mas a gente não está vendo isso atualmente lá. Mas por que não, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Porque atualmente, no meio dessa crise toda e das manifestações que estão ocorrendo, né, o governo de Dias-Canel coloca a tropa de choque cubana e o exército na rua para reprimir os manifestantes. E muitos deles, obviamente, estão sendo feridos, e isso não há como negar, né? Inclusive, existe a denúncia de que os militares estão na porta dos hospitais cubanos, né? Recusando o tratamento dos indivíduos que foram feridos nas manifestações. A repressão está forte e isso é um problema gravíssimo. Não podemos passar pano para essa arbitrariedade, né? Recusar atendimento a qualquer um não é algo que era do ideal do governo cubano. E aqui eu gostaria de até trazer uma crítica à galera da esquerda brasileira que eu observo, que é em relação à visão que se tem do SUS. Eu vejo uma parcela da esquerda falando que a pessoa que negar tomar vacina, que a pessoa que se aglomera, não pode ser atendida pelo SUS. Mas o caráter mais bonito do SUS é atender qualquer pessoa com menos burocracia possível. E para um discurso desse começar a afetar pessoas em situação de rua, pessoas que cometeram algum ato ilícito, né, prostitutas e pessoas, a plebe, né, os esfarrapados, como dizia Freire, da sociedade, é um pulo. Então a gente não pode perder esse caráter democrático do SUS, inclusive como Cuba não pode perder o caráter emancipatório democrático do sistema de saúde deles, certo? Além disso, o atual governante incentivou os verdadeiros comunistas, abre aspas, né, a irem para as ruas bater de frente contra o povo que está protestando. Ele, então, está inflamando uma guerra civil, um período de crise sanitária, crise econômica, crise energética, de pessoas que estão lutando para ter uma pequena dignidade de se alimentar, né, de ter uma vida realmente digna. Ele está inflamando nessa realidade uma guerra civil, né, que pode vir a acontecer. Isso é uma loucura, né? Que quem vai acabar sendo prejudicado por isso, principalmente, é o povo, né? Obviamente, o povo cubano. E é uma loucura que não merece ser defendida nem pelo maior socialista do mundo, né? De todos. As pessoas não podem fechar os olhos à barbárie simplesmente porque repetem o mesmo discurso religioso, glorificando a Revolução Cubana. Exatamente, Sabe? Então, a Revolução Cubana é algo que deu realmente trouxe aspectos muito positivos para o povo cubano, ali após 59, e com certeza a gente deve dar o seu devido valor. Porém, obviamente,
não podemos tratar isso como uma imagem religiosa de que tudo que aconteceu em Cuba foi algo maravilhoso e tudo que acontecerá em Cuba dali para frente vai ser algo maravilhoso. Exato. E sempre que tiver um governo revolucionário, que segue o unipartidarismo ali, iniciado por Fidel Castro, vai ser um governo maravilhoso sem a possibilidade de erro. Isso não é possível. Aliás, somos humanos, nós erramos, né? Governos erram. E estamos aqui para criticar esses erros, tirando essa questão religiosa do socialismo por detrás, né? A Exatamente. religiosa, a bandeira do socialismo. Exatamente. Então, a gente não é a favor do capitalismo, obviamente, né? E pelo contrário, a gente é completamente contra o capitalismo. Nas nossas pesquisas, né, Felipe? A gente fala sobre o capitalismo e o modelo industrial capitalista, que são os principais expoentes da crise socioambiental, que propaga fome, miséria, crises sociais e tudo mais, aliás, crises sanitárias como Covid, que a gente pode abordar em outro vídeo, mas a gente é completamente contra o capitalismo, né? Mas a gente tem que estudar cada vez mais a perspectiva, né? Cada vez mais a forma com que esse discurso religioso que defende o socialismo pode também estar atrelado a uma superficialização dos temas importantes, né? Exatamente. E a gente tem até um amigo nosso muito próximo que tem familiares em Cuba e que, inclusive, que estão participando dessas manifestações que estão acontecendo. E ele vê isso, ele vê, inclusive, o exército venezuelano chegando lá para reprimir o povo. Então, a situação está muito complicada. A gente consegue achar na internet, é claro que tem um controle de narrativas e, inclusive, fake news. Teve gente que colocou uma foto de uma manifestação gigantesca no Egito dizendo que era em Cuba. É claro que essas fake news já existem, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nelas agora. Mas a gente consegue achar na internet, sim, vídeos de pessoas que estão apanhando nas manifestações. Então é muito complicado essa situação arbitrária e antidemocrática, na realidade. A gente tem que lutar sempre pela democracia. Qualquer povo tem o direito de se manifestar, independente de qual seja a ideologia política que está por trás do governo, né? Então, e como eu falei toda a questão de fake news e tudo mais, muitas pessoas da esquerda estão justificando essa repressão, que não pode ser justificada de forma alguma, por conta de uma suspeita que parece que está cada vez mais se consolidando, né, de uma interferência de fake news e utilização de robôs na campanha da hashtag SOS Cuba, né? E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Tem um analista espanhol que chama Julián Macías Tobar, e ele utilizou suas redes sociais para explicar o processo de criação de robôs e de disseminação de fake news sobre Cuba. Ele afirma que a primeira hashtag com SOS Cuba, relacionada com a situação do Covid, né, tem uma bandeira espanhola na bio, e além disso, o autor ele colocou mais de 1.000 tweets, tanto no dia 10 de julho, como no dia 11 de julho. Além disso, ele automatizou mais de 5 retweets por segundo. E essa mesma investigação, ela assinala como um dos mandantes, né, de toda essa organização, o argentino Agustín Antonetti, que faz parte de uma fundação direitista que chama Fundación Libertad. E é consumado que ele foi participante ativo em campanhas de criação de bots em redes sociais para desmoralizar governos como o do Evo Morales, na Bolívia, ou do Obrador, no México. E como indicaram investigações anteriores, a partir da sanção que o próprio Facebook aplicou a numerosas contas por operações políticas. Então, aqui é muito possível que a gente esteja assistindo a mais uma onda de propagação de fake news e de ataques de robôs interferindo em governos, que nem a gente viu nos Estados Unidos, a gente viu isso no Brasil. Agora, o que não pode ser justificado nunca é a repressão do governo cubano com essas manifestações, né? E mesmo que isso tudo seja verdade, isso tem que ser investigado, os responsáveis têm que ser punidos, a gente tem que ir acompanhando o desenrolar dessa história, mas isso não isenta uma culpa do governo cubano de uma série de arbitrariedades contra a vida do seu próprio povo. Sabe, a gente está em pleno 2021, a gente tem que preservar a democracia sempre. E, por exemplo, outra coisa que está acontecendo em Cuba no momento é que artistas opositores ao governo estão sendo presos, além de marxistas cubanos históricos na ilha, como é o caso do historiador Frank Garcia Hernández, que agora está em prisão domiciliar, e Michael González Vivero, que é diretor de uma revista marginal chamada Tremenda Nota. Agora, pensa você aí, se mesmo os marxistas e socialistas históricos da ilha estão indo para a prisão porque estão participando das manifestações, imagina os opositores. Então, e aqui vale ressaltar que entre diversas pessoas que estão protestando,
muitos são contra o governo, muitos são de extrema-direita, mas muitos são indivíduos que lutam por um verdadeiro socialismo no país, que não quer uma mudança governamental no país, outros querem interferência norte-americana no país. Então, você tem muitas pessoas com pensamentos diferentes participando dessas manifestações populares no momento. Exatamente. E eu vou falar um pouco sobre a situação do amigo nosso. O amigo nosso, ele é filho de cubano e o pai dele está morando no Brasil no momento, né? A avó dele está em Cuba ainda. Ele tem familiares de Cuba, né? Ele foi uma situação que me pegou muito, né? A avó dele pede dinheiro pro pai dele, enviado aqui do Brasil para ela, lá em Cuba, né? Porém, ultimamente, ela para de pedir dinheiro pro pai dele por conta de que o dinheiro não estava dando para comprar nada. Estava tendo uma falta de abastecimento no país, né? Então ela está pedindo para o pai dele nesse momento alimento, porque o dinheiro que ela ganhava não dá para comprar comida. Então são coisas que a gente tem que parar para refletir numa realidade como essa. Você não estaria na rua se manifestando também, sabe? E você não gostaria de ter seus direitos preservados nessa manifestação? É uma coisa, a manifestação é uma ferramenta da democracia, né? Assim, você respeitar uma manifestação é a prova viva, uma das provas vivas, pelo menos, de que você minimamente respeita a democracia e a soberania Exato. popular, né? Então, a gente pode dizer que o governo está perdido, né? Ele se perde completamente e quem está sofrendo por conta disso é o próprio povo, né? Isso quer dizer que é necessária uma intervenção norte-americana? Não, obviamente não, né? A gente sabe que os monopólios das mídias neoliberais utilizam essa argumentação para defender a intervenção militar norte-americana no país. E é meio estranho de se pensar isso, né? Já que é um país que está vivendo uma crise do Covid, como o Brasil, por exemplo, né? Por que não, as mídias neoliberais pedem intervenção norte-americana aqui no nosso país, no momento que a gente está com 600 mil mortos, né? Ou beirando isso, ou mais disso, por conta de deturpações dos números que a gente não sabe nem dizer qual é que é o número exato de pessoas que morreram, em uma média minimamente confiável, né? Então, em uma crise como essa, por que os Estados Unidos as mídias neoliberais pedem para que os Estados Unidos enviem forças militares para o Brasil para tirar o governo Bolsonaro, né? E não faz nenhum sentido um país que tem 600 mil mortes por conta do Covid, que é os Estados Unidos, querer colocar a cara em um país como Cuba, que obviamente tem os seus números muito menores, mesmo tendo suspeitas de mudança Subnotificações, né? das notificações. Exatamente. E a gente tem que compreender que é necessário a gente estudar Cuba da forma dialética da questão, né? Porque a situação de lá é triste, é grave, precisa ser noticiada e discutida no mundo, mas da forma correta, dialética, não despolitizando, né? Construindo política, construindo e procurando se politizar, e construindo diálogos, não se afastando deles próprios, diálogos com você mesmo. Você compreender os dois lados da moeda é muito importante para você evoluir propriamente. A sua questão de você compreender a realidade de um certo objeto de estudo, né? Exatamente, irmão. A gente não pode, por exemplo, criticar os massacres da PM aos protestantes em São Paulo, por exemplo, e aceitar os massacres do exército aos manifestantes cubanos, com a justificativa de que são agentes norte-americanos, por exemplo. Esse discurso ele é utilizado pelo governante cubano de forma arbitrária, porque ele sabe que a interferência norte-americana sempre foi recorrente na história da América Latina, isso é fato, isso não tem como negar. Assim como na primeira metade do século XX se tinha a exploração de indígenas e pobres por conta da extração dos recursos naturais, aí na segunda metade do século XX essa interferência norte-americana já se torna política, além da extração natural, institucional, por conta do financiamento de diversas ditaduras militares que a gente viu aqui. Então isso ocorre até hoje em dia, sabe? Então ele sabe que isso é real, mas ele está utilizando essa justificativa como para dizer que só essas pessoas que estão se manifestando são agentes do governo norte-americano. O que, na verdade, o povo está cansado e é justo, é muito justo. Então, é muito legítimo, a gente não pode, né, descredibilizar uma manifestação popular nunca. Ninguém merece ser reprimido, por exemplo, a gente tem que lutar pela democracia. E, além disso, né, o governo cubano, ele corta a internet da população, que foi o que aconteceu uns dias atrás, né, mostrando uma clara falta de articulação, de liberdade, de organização e de tentativa de combate com toda essa questão das redes sociais e tudo mais.
porque não faz o menor sentido, porque os cubanos, eles estão usando as mídias sociais para se organizar, né? O que é super normal, e aqui a gente faz manifestação contra o Bolsonaro, por exemplo, e se organiza através de Instagram, através de Facebook, isso é super normal. Então, não é um problema, por exemplo, mas o governo vai lá e corta a internet. Então, porque ele sabe que esse é o elo de comunicação de organização das massas no momento. Então, é bem delicada essa questão, né? Então, por exemplo, todas as questões geopolíticas, históricas, econômicas, sociais, dessa história toda, elas precisam ser discutidas e entendidas sem preconceito, mas também sem nenhum fanatismo religioso por parte de uma esquerda conservadora, porque Cuba necessita de ajuda no momento. E segundo um artigo que a gente trouxe umas informações dele aqui para vocês, ele foi publicado pela historiadora e pesquisadora Joana Salem Vasconcelos. Ela diz que é necessário olhar para os atuais problemas internos do país antes de criar uma opinião moldada simplesmente por narrativa rasa ideológica, né? Que durante a pandemia do Covid-19, por exemplo, o PIB de Cuba caiu 11%, além da queda no turismo também, que era um grande setor de movimentação econômica no país, né? Como a gente já citou. Então, com isso, foi instaurada uma reforma monetária e cambial na ilha, recentemente, né? Chamada de Tarea Ordenamento, que unifica as duas moedas emitidas pelo Estado cubano, além de reformar a estrutura de renda do país. Só que isso gerou um desequilíbrio muito grande na economia de Cuba, né? Segundo a historiadora e pesquisadora, a reforma divulgada pelo governo tinha como objetivo eliminar subsídios a produtos básicos e aumentar tarifas, além de multiplicar o salário do povo, né? Porém, como a gente pode perceber, a inflação que isso gerou foi muito alta, além de um descontrole cambial completo, o que se tornou constante, né? A gente vai deixar o link do artigo da Joana aqui na descrição para quem quiser compreender melhor esse assunto. É muito interessante, é um artigo incrível e ela tem uma ótica muito fundamental para se compreender todas as nuances dessa questão bem complicada. E além desse artigo, todos os links, todos os livros que a gente citou aqui, todos os outros artigos que a gente citou aqui, sites, publicações, a gente vai deixar tudo na descrição para que vocês analisem e tirem suas próprias conclusões, né? Boa, Yuri. Então, quando queremos comentar sobre esse assunto, é necessário uma pesquisa sobre as contradições atuais enfrentadas pela sociedade e pelo governo cubano, né? A gente não deve tentar deslegitimar as manifestações, nem mesmo rotular os protestantes como contra-revolucionários, manipulados, mercenários imperialistas, capitalistas ferrenhos, neoliberais, etc. Há de se entender as complexidades existentes no momento atual da ilha. A gente tem diversas crises ocorrendo ao mesmo tempo, o povo está cansado, né? E qualquer manifestação de caráter democrático é justa. Né? É importante compreender isso, né? Toda manifestação popular em uma democracia deve ser respeitada. Exatamente. E no momento a gente da esquerda, por exemplo, critica a fortíssima repressão que está acontecendo na Colômbia, né, com aquele presidente fascista do Ivan Duque, que bate, mata o seu povo, reprime de forma cruel, arbitrária, e a gente critica isso. Então a gente não pode defender algo parecido, mesmo que se diz ser de esquerda, em qualquer outro país, né? A gente tem que defender a democracia, o diálogo, sempre construindo pontes, mas sem cair também nas narrativas convencionais de mídias neoliberais, por exemplo, que nem a gente falou, né? Por exemplo, em relação aos sites cubanos, as matérias que saem nos sites cubanos, os sites são todos estatais. Então, isso impossibilita qualquer matéria antirrevolucionária, né? Porque, por exemplo, se o governo ele tenta descredibilizar as manifestações, é óbvio que nos sites estatais não vai ter nenhuma matéria a favor dessas revoltas, né? Aí você pergunta, então a solução é privatizar os meios de comunicação. Eu não acredito nisso, sinceramente, porque a gente tem também grandes monopólios privados de comunicação que moldam completamente a sociedade, influenciam em eleições em muitos países, causam lawfares, perseguições a políticos, propagam fake news arbitrariamente. Então, assim, eu acredito que a saída seja mais um crescimento de mídias populares que captam cada vez mais o que o povo realmente quer, sabe? E aí, em outro contexto, um lado a gente tem isso que eu falei, do site estatal e de toda essa questão da repressão. No outro contexto, a gente tem o controle da narrativa norte-americana, por exemplo, das mídias neoliberais, né, que atribuem a culpa a Cuba pela permanência do embargo, por exemplo. Que isso não faz o menor sentido, né? O maior culpado de todos é os Estados Unidos. Por que ele não retira em plena pandemia, né? Mas, enfim. E aí a gente tem, por exemplo, mídias como Record, Globo, Bandeirantes, SBT, que sempre vão tratar o assunto como uma simples ditadura cubana, se afastando de uma reflexão realmente dialética
e profunda sobre esse assunto, né? E eles sempre falam que Cuba é horrível, nunca, não tem nada de bom e tudo mais, é o comunismo, é um absurdo, sendo que nem propriamente comunista é, né? Então, assim, a gente tem que entender realmente toda essa questão da dialética que esse assunto merece ser tratado, porque é um assunto complexo. Faz 70 anos de história desde a Revolução, então não tem como se a gente fazer um vídeo de 5 minutos falando, o que vocês acham, por exemplo, ou uma breve análise sobre o que está acontecendo em 5 minutos. Não dá, é muita coisa para se falar, é muita coisa para se pesquisar. Eu e o Yuri, a gente está pesquisando há vários dias, por exemplo, para fazer esse vídeo, porque não dá para simplesmente querer dar uma opinião sem antes conhecer toda a narrativa, toda a história, inclusive a narrativa dos dois lados que eles utilizam, né? E todo o contexto histórico, político, social, econômico da ilha no decorrer dos anos, como ele foi se modificando. Isso é muito importante para a gente conseguir ter uma concepção muito melhor, né? E também é legal falar também que uma das exigências do povo cubano nessas revoltas era que o governo derrubasse restrições alfandegárias sobre alimentos, medicamentos e produtos básicos de higiene, que estão em falta lá na ilha no momento, né, por conta da questão do desabastecimento. E aí o Cuba anunciou na última quarta-feira, no dia 14, que estava levantando temporariamente as restrições sobre quantidade de alimentos e medicamentos que os viajantes podiam trazer para o país. Ou seja, o governo já começou a fazer pequenas concessões a umas demandas populares, o que diz respeito a essas restrições, né? Então, isso é interessante também. Exatamente. Então, aqui vai terminando nossa análise sobre Cuba, sobre a situação atual. E, assim, mesmo a gente tendo feito um vídeo que eu acho que vai passar dos 30 minutos aqui facilmente, tratamos o assunto de forma bem resumida. Bem resumida, então, ainda tem muita mais coisa que poderia ser aprofundada, mas o vídeo ia ficar de 20 horas, aí não dá. Parece que a gente divida esse vídeo em dois, vamos discutir sobre isso, não sabemos, mas para vocês compreenderem a complexidade que realmente tem por trás de todo esse assunto. Então, a gente falar simplesmente que tal lado está certo porque o país é comunista, tal lado está certo porque os Estados Unidos é neoliberal e faz embargo, é superficial. A gente está despolitizando se a gente falar isso, e não pode despolitizar, exatamente. pelo contrário. Exatamente. É a tentativa de se politizar ao extremo que acaba despolitizando a discussão, né? Então, putz, eu sou contra porque eu sou socialista de esquerda, né? O embargo econômico e tal, mas mas você compreende toda a realidade que acontece lá, né? Você compreende, de fato, o que o povo está pedindo, né? E, sabe, por que você está deslegitimando, desculpa, o movimento social, né, o movimento democrático, uma manifestação de caráter democrático, sabe? Eu vi muitos socialistas de esquerda falando que, comparando, né, as manifestações de lá com os movimentos pró-bolsonaros aqui do Brasil. Né? É outra realidade, é outro tipo de história, é outro tipo de background, sabe? Então a gente precisa se aprofundar nessas questões para a gente realmente ter uma opinião, assim, que possa dizer uma opinião crítica, né? Exato. Aí você pode falar, eu defendo a sua opinião. Senão você vai estar defendendo uma opinião e deve ir além da opinião, né? Para que você possa defender. Então é isso. Esse é o canal Dialeticano. Espero que tenham gostado de todo o tema abordado. Eu peço para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E a gente vai trazer outros temas. Com os amigos também. É interessante compartilhar com os amigos e a gente vai trazer outros vídeos polêmicos, né, de temas polêmicos, trazendo um caráter que dialético, uma abordagem dialética sobre o assunto. Isso. E uma abordagem que a gente aprendeu desenvolvendo artigos científicos, de fato, né? No grupo Fopetec, que é o grupo de formação de professores, eu recomendo que vocês procurem sobre o grupo também, que tem diversos artigos interessantes lá, se vocês se interessam por educação. Né? Então, um abraço, galera. Felipe, quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Como o Yuri falou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso que vocês já sabem. E aguardem o próximo vídeo. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Valeu, pessoal. Abraço, galera. Abraço.